Olá, pessoal. Como vão? Vamos para mais uma aula hoje, do curso completo de Direito Tributário, que eu estou colocando aqui no YouTube para você. A aula de hoje é uma continuação das aulas passadas sobre tributação, princípios constitucionais tributários e limitações ao poder de tributar. Muito bem. Os princípios que vamos tratar na aula de hoje são o princípio da não confiscatoriedade, ou do não confisco, o princípio da uniformidade geográfica da tributação, princípio da liberdade de tráfego de pessoas e coisas e princípio da não cumulatividade dos tributos. Mais uma vez, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide para que você possa acompanhar a aula e a gente consiga ser mais didático. Eu peço que você, se está gostando do conteúdo, se inscreva no canal para que você acompanhe tudo que for postado. Você pode também ativar o sino, que vai lhe notificar sempre que houver alguma postagem de conteúdo nesse canal. Ao final do vídeo ou durante, deixe seus comentários aí para que a gente possa permanecer interagindo através dos comentários. E se está gostando do conteúdo, clica no gostei para que a gente possa continuar com esse projeto aqui de aulas gratuitas e completas do curso de Direito Tributário. Vamos começar aqui compartilhando o slide. O princípio da vedação ao confisco ou da não confiscatoriedade está previsto lá no artigo 150, inciso 4, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. O artigo diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 4, utilizar tributo com efeito de confisco. Então, primeiro, eu gostaria de tratar com você a respeito do que vem a ser o confisco. Confisco é quando o Estado se apropria, confisca bens do particular. De modo que, sem respeitar o direito à propriedade, a livre iniciativa, o Estado simplesmente se apodera do que é do particular. Isso era muito comum em idades antigas, né, como a Idade Média, em que os senhores feudais podiam se apropriar ali, enquanto entes estatais, das glebas, das terras dos seus subordinados. Poderiam também se apropriar de ferramentas de trabalho. Era muito comum esse tipo de arbitrariedade. Hoje, o Estado, obviamente, deve seguir certas contenções, limitações ao seu poder, inclusive no aspecto da tributação. Portanto, não pode haver tributação com efeito de confisco. Existem, obviamente, as exceções, mas elas são dadas pela lei e são taxativas. Vamos tratar, nesse instante, a respeito de uma dessas exceções. Quais são, então, as hipóteses de exceção a essa regra do princípio da não confiscatoriedade, prevista também na Constituição Federal? A pena de perdimento, quando um bem, ele, por algum motivo, é dado como perdido pela Receita Federal, exemplo, e isso ocorre quando não é pago, quando não são pagos determinadas taxas ou tributos para liberação do bem, desembaraço, etc. A expropriação de glebas destinadas à cultura de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Então, são todas aquelas terras utilizadas aí pelo proprietário para fins ilícitos, como o plantio de psicotrópicos, né? Poderia ser, um exemplo, a cannabis sativa, que é proibida no Brasil, vulgo maconha, a exploração de trabalho escravo, e aí, com certeza, essa terra pode ser expropriada porque está respeitando a finalidade social da terra. O IPTU e ITR progressivo
pela utilidade social da terra. Então, o IPTU e o ITR possuem previsões em sua legislação de que ele pode aumentar progressivamente à medida que aquele proprietário daquela terra não faz uso dela para os fins sociais, para fins de trabalho ou mesmo de moradia. E aí, nesse caso, a legislação prevê o aumento progressivo da alíquota do tributo, de modo a onerar tanto o contribuinte que possa parecer que está se tratando de um confisco, quando o Estado já pode penhorar aquela terra para pagar o próprio tributo que foi gerado em virtude em detrimento, né, da propriedade daquela terra. E por último, por fim, existe uma outra hipótese de exceção, que é o princípio da seletividade do ICMS aplicável aos produtos supérfluos. Tanto o IPTU quanto o ITR, né, nesse caso da progressividade, quanto também o ICMS, no caso dos produtos supérfluos, na aplicação do princípio da seletividade, já foram tratados em aulas anteriores, quando justamente nós versamos aqui no curso a respeito da progressividade e, no caso do ICMS, o princípio da seletividade. O princípio da seletividade, só fazendo uma pequena revisão, trata do tratamento dado ao tributo que vai incidir sobre um bem. E aí observa-se a sua essencialidade para que se possa onerar mais ou menos aquele bem através do tributo. Se o bem tiver uma essencialidade grande, o tributo vai ser mais baixo para que repercuta no preço do tributo, ou melhor dizendo, no preço da mercadoria para o consumidor final, que é o contribuinte de fato ali daquele tributo. Já sendo um bem supérfluo, como diz aqui no exemplo, neste caso, a tributação é mais alta para desestimular o consumo, muitas vezes, daquela mercadoria. O princípio da vedação ao confisco, será que ele se aplica às multas? O que você acha? Olha, o princípio do não confisco, ou da não confiscatoriedade, ele se aplica às multas, tanto aquelas multas sancionatórias como as moratórias. No caso das multas sancionatórias, né, que são aquelas que se dão em razão de uma não prestação de uma obrigação acessória ou um outro dever do contribuinte, essas multas elas podem chegar até 100% do valor do tributo. Assim entende o STF. Passado 100% do valor da obrigação principal, ou seja, do valor do tributo que gerou aquela multa, aí você já está incidindo, né, o fisco, nesse caso, já está incidindo na violação ao princípio da vedação ao confisco ou da não confiscatoriedade. Já as multas moratórias, aquelas cobradas apenas quando o contribuinte deixa de informar e pagar, mas não está cometendo um ilícito com isso, digamos, pagou um valor que não corresponde à totalidade do débito tributário. O remanescente sobre ele incide multa moratória. E, nesse caso, para que ele cumpra com a finalidade do princípio da não confiscatoriedade, precisa que essa multa não supere 20% do valor do tributo, assim entende o Supremo Tribunal Federal também. Inclusive, eu vou ler aqui para vocês o trecho do acórdão do Supremo Tribunal Federal que versa a esse respeito. O ARE 9.000, melhor dizendo, 938-538. No trecho que trata a respeito da multa, ele fala: a Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20% precedentes a agravo interno, a que se nega provimento com a aplicação da multa prevista no artigo 500
57, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Na época era o Código de 1973. Hoje já estamos com o Código de Processo Civil de 2015. Princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e de bens, exposto no artigo 150, inciso 5 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O artigo 150 diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 5, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, salvada a cobrança de pedágio para a utilização de vias conservadas pelo poder público. E que esse princípio informa? Ele informa que não se pode cobrar tributo de modo a impedir o tráfego, o trânsito de pessoas e de bens, de coisas. Não é que o tributo não possa ser cobrado em função do tráfego de pessoas e coisas, é que ele não pode impedir o trânsito de pessoas e de coisas, porque neste caso, se impedisse, ele estaria se tratando de uma sanção de polícia. E aí não é possível, por expressa vedação numa súmula do STJ, salvo engano, vou aqui confirmar com vocês, mas que diz justamente o que eu acabei de enfatizar. Súmula que é do STF e não do STJ, diz, súmula 323, se você quiser acompanhar, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. A súmula, inclusive, ela sofre aí uma exceção, certo? Em virtude de um precedente temático firmado pelo STF, agora recentemente, o tema 1042, que diz que é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal. Mas será mesmo que esse entendimento aí, que é apenas um entendimento temático, poderia flexibilizar uma súmula do próprio órgão decisor, que é o STF, que inclusive é o órgão máximo, né, a corte máxima, mais alta corte do país? Bem, na verdade, existem divergências sobre a aplicação desse tema, se ele realmente ali flexibiliza o princípio da liberdade de tráfego de pessoas e coisas, e com isso também da súmula do STF, que veda justamente a apreensão de mercadorias em função do não pagamento de tributo. É porque no caso da importação de bens, existem algumas peculiaridades, algumas questões específicas que não ocorrem com outros tributos. E aí, portanto, se houve o arbitramento do tributo, ali no caso do desembaraço, é porque, certamente, o importador deixou de não só recolher o tributo, mas fazer as informações necessárias para que essa mercadoria que veio de outro país, né, do estrangeiro para o Brasil, fosse desembaraçada, fosse recebida e pudesse circular aqui no mercado nacional. Então, em função da leitura específica do caso, que gerou o tema 1042, pode ser visto que não houve ali, de fato, uma colisão ao princípio da liberdade de tráfego de pessoas e coisas. O que houve, na verdade, foi um entendimento jurisprudencial que buscou resguardar a necessidade de informação à aduana para que haja o desembaraço daquela mercadoria. E, por consequência, se não houve
o pagamento e aí foi arbitrado um valor, é porque o contribuinte não fez a informação correta para o fisco. Agora vamos tratar do princípio da não cumulatividade, artigo 155, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 1. Também tratado no artigo 153, inciso 4, parágrafo 3º, e artigo 154, inciso 1. Vou ler aqui o artigo 155. Compete aos Estados, ao Distrito Federal, instituir impostos sobre. Inciso 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transportes interestaduais e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então, a gente está tratando aqui do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que está previsto na Constituição. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte. Inciso 1. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Tratado do ICMS e da aplicação do princípio da não cumulatividade ao ICMS, vamos tratar agora do artigo 153, também da Constituição, que vai falar sobre o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Eu já adianto. Compete à União instituir impostos sobre, inciso 4, produtos industrializados. Parágrafo 3º. O imposto previsto no inciso 4, inciso 2, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. E aí é importante a gente ficar bem atento aqui ao que trata justamente esse dispositivo aqui, esse inciso do artigo 153, porque ele em si já traz a noção, o conceito, do que vem a ser a não cumulatividade. Quando se compensa o que for devido numa operação anterior com o montante no montante da operação seguinte. Então, compensando o que for devido em cada operação, então, operação e operação, com o montante cobrado nas anteriores. Então, a última, ela não deve acumular o tributo que já foi pago na primeira. E assim a sequência de uma cadeia, por exemplo, de industrialização, em que haja ali naquele caso, por parte do fornecedor, o pagamento de um tributo, o varejista que vai realizar ali a venda, o varejista que realiza a venda daquele produto fornecido a ele, que anteriormente foi industrializado, e que anteriormente talvez tenha sido já beneficiado a título de insumos, nessa cadeia, o varejista ele não paga o acúmulo da tributação da cadeia produtiva. Isso não deve ocorrer até agora, né, como dito, no ICMS e no IPI. O artigo 154 diz também sobre os impostos residuais e a aplicação desse mesmo princípio, da não cumulatividade, a esses tributos. A União poderá instituir, inciso 1, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos, e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados na Constituição. Portanto, para os impostos residuais, que são aqueles cuja União tem a competência de poder instituir, de poder criar, nesse caso, eles devem ser criados respeitando aí o princípio da não cumulatividade, como ocorre com o ICMS e IPI. E aí, como eu disse antes, mas só para finalizar a explicação, tanto com o IPI como com o ICMS, na cadeia produtiva não há acumulação de tributo. Portanto, e a título de exemplo, inclusive quantitativo,
Se nós temos uma mercadoria que ela custava R$ 100 em um determinado momento, que momento é esse? O momento da sua fabricação. Ela custava R$ 100 e a alíquota do ICMS sobre ela era de 18%. 18% sobre 100. R$ 18. Na sequência, essa mercadoria que custava 100 foi vendida ao próximo consumidor da cadeia por R$ 200. Quanto de tributo vai pagar esse consumidor? Vai pagar 18% sobre 200? Não, ele vai pagar 18% sobre 100. Então, remanescente daquilo que não foi pago. Sobre os outros 100, como a gente viu, como já custava 100 na cadeia, na sequência, né? Só que o fornecedor tinha uma mercadoria de 100 e pagou 18%, ou seja, R$ 18 nesse caso, o contribuinte seguinte na cadeia não vai pagar 18 novamente sobre aqueles mesmos 100, né? E no caso, sobre os 200, pagaria R$ 36, vamos dizer, sendo uma alíquota de 18%. Ele vai pagar apenas 18% sobre os 100 que não foram pagos, que estavam dentro do preço vendido da mercadoria vendida pelo fornecedor. Aquele contribuinte vai arcar, então, com 18% sobre 100. E assim funciona o princípio da não cumulatividade, que justamente busca ceifar, né, erradicar, melhor dizendo, do direito tributário, o que se é chamado de tributação em cascata. Porque se não fosse assim, se não houvesse abatimento no contribuinte seguinte, que é consumidor daquela mercadoria, o preço da mercadoria ao consumidor final seria altíssimo, porque durante toda a operação iria se repassar tributo sobre tributo, acúmulo de tributação até chegar no contribuinte final. E aí o valor seria muito maior do que se cobrado sobre a visão do princípio da não cumulatividade, que faz com que aquele contribuinte pague apenas o tributo relativo ao valor que não foi pago ainda. Certo? Ficamos por aqui. Encerramos todos os princípios da limitação ao poder de tributar, princípios constitucionais tributários. Todos os mais importantes foram tratados aqui. É possível que existam outros em outros livros, doutrinas, enfim. Inclusive, se você tiver ciência de algum ou nome diferente para algum que a gente já tratou, deixa aí nos comentários para a gente interagir. E aí, eu agradeço a sua audiência aqui no vídeo e vamos para as próximas aulas, que a gente vai tratar aí sobre a regra matriz de incidência tributária. Interessantíssimo esse tema e importantíssimo para que a gente possa atuar na seara do direito tributário, compreender a matéria e também fazer a prova da ordem, que cai a matéria, né, na parte geral, e na parte específica da prova, segunda fase, você pode optar também pela matéria tributária. Com essas aulas você vai ficar bem mais afiado para fazer a prova. Então, eu agradeço aí e peço que você se inscreva no canal, que você deixe os seus comentários e que curta o vídeo, deixe o seu gostei, caso você tenha gostado aí do conteúdo. Tchau, tchau.